Muito bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Giovanni Moro e essa aqui é a minha rotina sobre duas rodas, meu estilo de vida, como eu decidi viver. Hoje é uma segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025. Manhã abençoada. Peço a Deus que essa semana seja uma semana abençoada, seja uma semana produtiva, muita prosperidade, que todos nós consigamos atingir nossos objetivos. E galera, eu vou gravar esse vídeo aqui num tom de desabafo, porque a galera tá me perguntando aí se eu ia vender a moto, se eu não ia. E isso meio que virou uma incógnita na minha vida. Pra quem viu meus vídeos anteriores e até sabe que o motivo de eu ter colocado a moto à venda foi questão financeira, sabe? Porque tô construindo meu patrimônio ainda, né? Tô montando meu apartamentozinho, precisando colocar móveis, alguns eletros. Tô com muita conta, muito custo, muito gasto. E a moto acabou sendo um peso muito grande para conseguir manter tudo isso, sabe? Aí nessa eu lancei a moto por 2 vezes, já encostei ela na loja dos meus conhecidos ali pra eles fazerem a venda e tal, até por conta da minha correria do dia a dia eu não consigo cuidar muito bem assim de negociações e afins, né? E nessas 2 vezes, a primeira vez ela ficou acho que um pouco mais de um mês, e foi bem na época que eu tava fazendo obra no apartamento. Eu mesmo estava fazendo e correndo atrás de material. Eu ia trabalhar, voltava, ia para apartamento de noite, ficava até 10 horas da noite. Eu tava fazendo isso de carro. E acabou que ficou virando muita correria, sabe? Então tava me cansando muito nesse. Aí esse mês e um pouquinho que eu tava sem a moto, eu acabei me enfesando, vamos dizer assim, e fui lá pegar a moto de novo, né? Porque não tinha vendido e tal. E a venda da moto justamente era pra fazer a entrada do apartamento ali. Mas no final das contas eu consegui fazer uns empréstimos, deu diferente, deu certo. Aí a segunda vez foi recentemente, deixei a moto ali por 3 meses. E a moto nada de sair, sabe? E eu ficando agoniado, querendo fazer o dinheiro girar, e tava sem moto, só rodando de carro. Eu confesso pra vocês que carro não foi feito não é uma coisa que foi feita pra mim rodar assim, sabe? Eu viajar, rodar, fazer como um corre, alguma coisa, eu gosto de andar de carro assim, mas pra andar um dia a dia nesse trânsito aqui, ó, ficar em fila não é comigo, sabe? Eu nunca tive paciência pra isso. Aí pergunto, por que você não vende o carro então? Ah, meu carrinho é um carrinho velho, né? É um golzinho quadrado, herança de família. Então não é algo que tenha valor de mercado e tem valor pra mim, sabe? Aí então eu tirei a moto lá, né? Tirei até pra dar uma volta com ela, pra carregar um pouquinho a bateria.
E continuo agoniado com essa questão da venda da moto, ou permanência dela, né? Porque o intuito realmente é dar uma aliviada nas contas, é pegar uma motinha mais leve, mais econômica. E eu agoniado, sem saber para que direção ia. Digo, se eu faço a venda, se não faço, se eu comprei a moto no tempo certo, né? Porque isso aqui sempre foi um sonho meu. Não a moto em si, mas a sensação de ter essa potência aqui na mão, sabe? E como diz, que tudo a seu tempo, né? Tempo de plantar, tempo de semear, tempo da espera, tempo de colher. Eu comecei a entender que não era o meu tempo de ter investido numa moto dessa. E nessa meu coração começou a apontar pra fazer a venda de fato, sabe? Fazer a troca de moto, né? Pegar uma mais novinha, mais leve, mais barata, mais econômica. Tanto que ontem eu tava em casa, tava ocupado ali com o serviço de casa e tal, montando as marmitas da semana. Cansado assim, sabe? Dessa rotina de não sobrar muito tempo. É até um dos motivos que eu ando meio desanimado com a moto, é não ter realmente tempo assim pra conseguir ir dar uma volta com ela, aproveitar ela de fato, né? Não ter tempo, não ter dinheiro. Nesse meio tempo todo, esses 2 anos que eu tô com a moto, eu nunca consegui aproveitá-la de fato. Porque eu sempre ficava com medo, assim, sabe, de questão de custo, né? Cada voltinha vai 1, 2 tanques pra ir, gasto, manutenção, consumo de pneu. E sabendo da condição financeira um pouco mais apertada, eu ficava receoso de sair com a moto. Também por não ter tempo, né, que eu tava falando. Aí, por mais que você tenha o bem, isso aqui pra mim não é mais do que um bem, né? É uma ferramenta de um estilo de vida, né? E se não conseguir usar de fato esse bem assim, você acaba desanimando. Porque eu comprei tanto pra usar no dia a dia, tanto pra fazer um passeio, tanto pra dar uma viajadinha. Eu posso contar nos dedos as vezes que eu saí pra dar uma passeada com essa moto. Viagem mesmo, eu fiz só uma só. Então eu não consegui aproveitar de fato, sabe? Aí então eu tava decidido pra fazendo toda essa análise, né? Tava refletindo sobre isso. Aí tava decidido de fazer a troca mesmo, né? Tentar baixar o preço da moto pra ela sair de fato, né? Aí ontem eu meio angustiado, eu tava falando. Falei, quer saber, eu vou pegar a moto e vou dar um rolê, né? Nem que seja uma volta de despedida. Só pra curtir mesmo, sabe? Saí de casa ontem, era mais de 4 horas da tarde, indo lá pro Rastro da Serpente. Quem conhece lá sabe que isso é meio que loucura, né? Que é muita curva, a sinalização não é tão boa assim. É uma estrada no meio do nada, não tem nada praticamente. Não tem muito suporte.
Cara, eu vou falar pra vocês, eu usei a moto como nunca. Eu usei essa moto aqui como nunca ontem. Eu fui naquela estradinha lá, era literalmente só eu, a moto e a estrada, cara. Literalmente. Basicamente já não tinha mais ninguém, só tinha movimento de caminhão, um carro outro, uma moto outra só. Mas era só quem tava viajando, quem vai a passeio vai mais cedo, né? Cara, eu vou falar pra vocês, que sensação maravilhosa que foi. Foi a melhor volta que eu já dei com essa moto aqui. Porque eu fui num sentimento assim de desapego, sabe? Eu fui só pra aproveitar mesmo. Liguei a câmera ali um pouquinho, mas sem me preocupar com câmera, com ângulo, com luz, com som. Era só eu a moto. E foi muito legal. Mas aí ficou minha reflexão, né? Por que eu não consigo aproveitar o... Em 2 anos eu não tive essa sensação, sabe? Não consigo aproveitar de fato bem. Ficava muito reclamando, falei, putz, essa moto aqui pro dia a dia é muito pesada, bebe muito, gasta muito, custa muito, né? Eu nunca consigo aproveitar de fato. Às vezes então é porque a gente luta, corre tudo, tanto atrás de um bem, né? De um sonho. Chega lá e não aproveita, com medo de desvalorizar, né, sei lá. Mas é engraçado, né, cara? É só pegar o negócio e aproveitar só. Claro que eu ainda tô com o pensamento da venda, né? Mas eu posso dizer que ela foi aproveitada agora. Até parece besteira que eu tô falando, mas eu sei. Ontem eu cheguei lá na serra, no mirante que tem quase Andrianópolis, já era 7 horas da noite. Tudo escuro, uma lua cheia me iluminando só. Um silêncio, só barulho de grilo, cara. Ela é uma esparecida, uma refletida, conversei com Deus sobre, sabe? Tive assim exatamente uma resposta de que rumo seguir necessariamente. Mas eu segui lá com uma leveza. Sentimento de leveza, literalmente. Mas é mais ou menos essa ideia que eu queria passar, cara. Se tem um sonho, se você corre todos os dias, você luta todos os dias para conquistar esse sonho, cara, aproveita depois que se conquistou. Tudo nessa vida aqui é passageiro. Amanhã depois eu não tô mais com a moto. Vou perceber que eu nem usei ela direito, sabe? Como ela tem que ser usada. Mas era assim a mensagem que eu queria passar, galera. Quase chegando no serviço aqui. Só finalizar o vídeo aí. Abençoado dia pra todos. Boa semana. Deus abençoe. Um abraço.